E foi enterrado nesse domingo o corpo do rapaz que furou um bloqueio da Marinha e atropelou um militar na Ilha do Governador. Depois desse atropelamento, houve perseguição. Um dos militares atirou e atingiu o jovem, que morreu na hora. O funeral foi acompanhado por cerca de 100 pessoas, entre amigos e familiares. O clima era um misto de dor e revolta. É dor, é revolta, mãe, parente, família, todo mundo indignado com o que aconteceu. A família só está em tristeza também. Eu quero justiça para o meu filho, que tiraram a vida do meu filho. Felipe Jordão da Silva Ferreira tinha 21 anos. Ele foi morto quando passava de carro por esta rua na Ilha do Governador. O jovem, que voltava do aeroporto internacional com a esposa e a irmã, tentou furar um bloqueio feito por militares da Marinha, com o objetivo de escoltar uma carreta oficial. Ao acelerar o veículo, o carro atropelou um fuzileiro naval. Houve perseguição e um sargento disparou 2 vezes. Um dos tiros atingiu Felipe no pescoço. Ele morreu na hora. Diante do corpo, a esposa não resistiu. Segundo a família, o jovem não percebeu a ordem de parar o carro dada pelos militares. Não sinalizaram, não teve sinalização nenhuma. Ele dirige num carro G5, não tinha como ele ver. Ele atropelou, quando ele atropelou e foi encostar o carro, o menino do exército já chegou e atirando e o vidro está atirado na frente. No local do crime, os militares foram hostilizados. No desespero, os caras de fuzil, todo de preto, sem identificação nenhuma. Não tem giroscópio, não tem aquela faixa aqui, tipo do lixeiro. Eles vieram em perseguição e alvejaram ele aqui e bateu aqui no muro. Ele não tentou fugir não, ele estava em alta velocidade, entendeu? Tava com um pouco de sono, queria parar, não queria atropelar o cara. Mas depois ele levou o tiro, foi muito rápido. Isso é covardia, rapaz. A gente quer uma resposta sobre isso aí, ó. O que eles fizeram, eles têm que pagar. A irmã e a esposa do rapaz, além dos militares envolvidos no incidente, já prestaram depoimento. O sargento que fez os disparos teve a arma apreendida. Essa arma vai agora passar pela perícia. Em nota, a Marinha informou que instaurou um inquérito policial militar para apurar o caso. A divisão de homicídios também está investigando as circunstâncias da morte do rapaz. Uma pessoa muito boa, uma pessoa querida por todos. Ele não merecia isso, ser humano nenhum. O militar que foi atropelado, o sargento Wanderson Almeida, está em observação no Hospital Naval Marcílio Dias. Doutor Carlos, como é que o senhor analisa essa situação? O militar fazendo o cerco à carreta. De repente passa um veículo, atropela o fuzileiro que estava ali. O outro vai e reage. Como foi essa abordagem, na sua opinião? Porque, claro, acabou com uma vítima aparentemente inocente, não há nada, por enquanto, que tenha contra essa vítima, contra esse rapaz que morreu. De qualquer maneira, é algo muito delicado. Liane, olha só, todas as vezes que o nosso pessoal, que o meu pessoal ia fazer blitz, ia fazer algum para-pedro, como se chama na gíria, eu reunia o pessoal e falava assim: pessoal, se algum carro avançar o nosso cerco, a gente já deixa o carro ligado. Blitz, você tem alguns macetes, você deixa um carro antes, pessoas um pouco antes também, armadas. É que nem a Lei Seca faz muito isso, um pessoalzinho antes, um pessoal depois, para depois o carro ligado, para efetuar a perseguição. Para quê? Para você não disparar a sua arma de fogo. Por que eu falo isso? Pode ser uma carteira vencida, um IPVA que não foi pago, o cara está com maconha dentro do carro, ter bebido, o cara não ter carteira de motorista, alguma coisa. No último caso, ele é um marginal. E no último caso, você ainda vai tirar por trás. Então, mesmo que ele seja um marginal, você ainda vai tirar por trás. Então, nesses casos, você tem que ter uma blitz bem feita para você efetuar a perseguição policial. Porque se você assim não o fizer, você acaba disparando. Tem sempre um despreparado. Aí o meu pessoal fala assim: pô, doutor, toda blitz só fala a mesma coisa. E se o cara fugir? Cara, se o cara fugir, fugiu, nós erramos. Mas você não deu um tiro mal dado. Às vezes é melhor você ter um culpado solto do que um inocente morto ou preso. Então, se fugir, nós demos mole, efetuamos mal a blitz, não nos aparelhamos de forma correta. Agora, Liane, a moça falou assim, era G5. G5 é aquela película mais escura do carro, que realmente quando o tempo está nublado, está chovendo, alguma coisa... Não dá para ver absolutamente nada. Inclusive é proibida ainda, não é? Eu acho que agora está permitida, ou se é permitida, eles colocam outro selo para passar como permitida, entendeu? É difícil, Liane. É complicado. A visualização por parte dos militares é difícil, também pela pessoa, às vezes, não reconhece a blitz, de qualquer forma, acabou atropelando um militar. Né? Uma carreta estava lá, eles estavam fazendo o patrulhamento para evitar que fosse roubada, foi o que eu compreendi. Agora o Daniel Penafirme tem novas informações para a gente, diga, Daniel.
Pois é, muito bom dia, Eliane Bom Borges. dia. Novos depoimentos desse caso devem acontecer ainda nesta semana. A polícia vai buscar algumas imagens de circuitos de segurança ali da região para tentar esclarecer de maneira definitiva o que foi que de fato aconteceu, que acabou aí culminando na morte desse rapaz. O detalhe é que durante o velório, o tio dele conversou com jornalistas e disse que a família vai sim processar a Marinha pela morte desse menino aí. A testemunha principal, não é? É a irmã que estava no carro junto, também foi atingida, né? Também, Ô, Daniel, só confirma para mim, a irmã dele foi atingida de raspão, não é isso? Exatamente, de raspão, na verdade por estilhaços, né? Mas passa bem. A esposa dele também estava no carro, ela conversou ontem com a nossa equipe de reportagem lá no velório do rapaz, mas ela nada sofreu, inclusive chegou a desfalecer lá diante do corpo, no local exato do homicídio, uma imagem bem forte, bem chocante. Nós vimos, é muito triste para a família, né? Mas eu também né? imagino que para os militares é igualmente triste, porque ninguém quer matar um inocente. Mas numa situação dessas, em que você tem fração de segundos para raciocinar, imagina que um bandido vai sair dali metralhando toda a tropa, é aquilo, né? Tem que ter muito estado de espírito, muita concentração para poder fazer o trabalho. Mas ele estava em perseguição, Liane, é o que eu estou falando. Não tem como ele em perseguição, entendeu? É o que eu estou falando, você pode evitar esse tipo de coisa. Tem que ter muito sangue frio mesmo. Por isso que toda blitz eu aviso ao pessoal. É difícil, Liane, ele está fugindo, como é que ele vai atirar para trás? Entendeu? Ah, mas o carona pode dar o tiro para trás. Se atirar, você atira de volta. Mas não atirou. Então, é o que eu estou falando, às vezes você exagera, você querer fazer o certo, querer ter a ânsia de salvar a sociedade desses vagabundos que nos assolam e nos assaltam, aí você faz esse tipo de coisa. Como já aconteceu, infelizmente, em outras circunstâncias, me lembro aqui daquele caso da Tijuca, onde uma criança acabou morrendo e era um carro de uma família.